Boa noite, pessoal. Tudo bem? Desculpa o atraso. Vamos começar a nossa live. Hoje com um tema muito importante, com uma convidada muito especial, mãe atípica. Vou aqui. Peraí. Peraí que eu esqueci de... Agora sim. Você está me vendo? Agora voltou. Tava congelado, mas agora voltou. Sua imagem. Tá. Mas eu não estou te vendo. Vamos ver se o pessoal está nos vendo. Vocês estão nos vendo, pessoal? Você não Só um tá me minuto. vendo? Não. Ué, eu tô te vendo. Você está me vendo? Tô. Então tá bom, vamos seguindo. Qualquer hora aparece a imagem, então. Aí, ó, a gente tá. O pessoal tá vendo sim. Tá vendo? Então tá bom. Alguma coisa, então, no meu mesmo, né? Bem, boa noite, pessoal. Sou Priscila Sales, pedagoga, psicopedagoga, estudante de psicologia, aplicadora ABA, professora de educação infantil no momento, mas já fui professora de creche, educação infantil, coordenadora, diretora e professora de Fundamental 1. Estou na área da educação desde 2007, um pouquinho antes trabalhando em loja de jogos pedagógicos, então a área da educação é uma área que sempre me conquistou. E hoje eu trouxe para vocês a Priscila, uma convidada muito especial. E Pri, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, falasse um pouquinho sobre você. Bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Priscila. Eu também sou pedagoga. Estou na educação há Está Tá me cortando um ouvindo? pouco. Tá cortando. Mas acho que é o seu sinal que está congelando a É o sua meu? imagem. É. Tá. Pode continuar, Pri. Atualmente, eu trabalho na Prefeitura de São Paulo com educação especial. E sempre, né, estudando e buscando a gente conhecer mais e mais sobre a educação especial, né, que é o boom agora do momento na nossa área de educação. Certo. Pri, só um minutinho. Tá. Voltou, pessoal. O pessoal tá falando que tá congelado. Congelou, travou, congelou. Vamos esperar um pouquinho. Será que é o sinal aqui? Mas aqui tá boa a internet. Meu sinal também. Vamos esperar. Às vezes é do próprio Instagram, né? Não sei. Ó, Voltou, ó. voltou. Voltou. O curioso é que você não está aparecendo para mim, ó. Eu tô te vendo, Mas eu você não estou tá te me vendo. ouvindo. É.
Ainda bem que eu te conheço. Ainda bem, né? É. Bem, Pri, você tem duas riquezas em sua vida, né? O Sim, Miguel e a Laura, né? e a Laura. Certo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Miguel. Tudo bem. Olha, quando eu falo do Quantos Miguel, é anos o óbvio que eu Miguel tem perco agora? o tempo, então você vai controlando aí. O Miguel hoje tem 10 anos. 10 anos, tá? Conta pra gente um pouquinho como que foi a sua gestação. O Miguel, né, foi a minha primeira gestação. Foi uma gestação tranquila até o 6º mês. Depois do 6º mês, aí começou pressão alta, retenção de líquido, e ele nasceu de 36 semanas. Né? Mas ele nasceu bem, teve alta junto comigo. Porém, ele teve icterícia, que demorou 30 dias para curar. Né? Então, durante esse primeiro mês de vida dele, a cada 3 dias eu tinha que levar ele para colher sangue. Então, assim, já causou um trauma ali de. Ele foi furado em todo lugar, até na cabeça, no pé, aonde dava, né, para furar, furavam ele. E aí, aos 3 meses, ele teve a primeira crise de bronquite. Já entramos com a bombinha, e foi dos 3 meses até os 3 anos. Então, essa parte assim que eu lembro do Miguel é muito hospital, muita correria, muito remédio, mas a gestação em si foi tranquila. Certo. E a partir do primeiro ano de vida do Miguel, você observava alguma coisa de diferente nele? Sim, o Miguel, ele sempre foi um bebê muito chorão. Hum, Né? Ele chorava muito, não dormia sozinho, não ficava no berço sozinho, não interagia com a gente. Né? Andar, ele andou bem rápido, com 9 meses. Mas Pri? Oi. eu tô te vendo, Pri. Tá bom, Tô te vendo e ouvindo. pode continuar. Ele teve muita otite nesse período, muita dor de ouvido. E aí foi muito antibiótico, muito corticoide, e a bombinha, né? Então, assim, nesse primeiro ano aí de vida do 1 aninho até os 3, foi assim, muito hospital, muita medicação. Com 2 anos e 9 meses, ele teve que retirar a amígdala e a adenoide, por conta de tanto antibiótico Uhum. que ele tomou. Nesse período, ele começou a frequentar a creche? Sim, ele foi para a escolinha com 3 meses. Então já teve um rompimento aí, assim, muito brusco. Eu falo que ele foi arrancado do peito, né? Porque eu precisava voltar a trabalhar e ele não tinha pego a mamadeira ainda e ele teve que ir, mesmo assim, sem mamar na mamadeira. E lá na escolinha, a professora dava o leite na colher para ele. E mesmas características, chorava demais, não interagia, só queria ficar no colo. Uhum, certo. E as professoras, elas apontavam para vocês, para você, mãe, para você, pai, algum comportamento que chamava a atenção? Travou, Pri, mas deu para entender. Sim, o comportamento dele muito agitado, sempre muito agitado, nada intertia ele. Uhum, Até vídeos ele ficava pouco, concentração muito reduzida. Então, não brincava com as outras crianças, era mais brincando sozinho, não brincava funcional com os brinquedos, né? Então, começaram a ter essas observações, e com 2 anos e meio, ele fez a primeira avaliação, passou com um psicólogo especialista em autismo, mas 2 anos e meio também, né? Não, não laudou nada, não, foi inconclusivo, na verdade, né? uhum, uhum. Então você ali já começava a observar, né? E já começou ali uma investigação, mas nada Isso. conclusivo, né? E Certo. nesse E aí, então, período, ah, desculpa, pode nesse continuar. período que ele estava em avaliação com o psicólogo, e foram alguns atendimentos, eu estava passando com a otorrino, né, para investigar tanta dor de ouvido e tal. E aí foi feita uma audiometria, onde constatou que ele tinha o tímpano obstruído por muita secreção, cera Hum, seca e dura.
Então, esse era um dos motivos da agitação, porque ele não escutava bem. E aí ele falava assim, enrolado, né? Não dava para compreender o que ele falava. E aí iniciou a fono, né, para desenvolver a fala e a audição, e com foco na audição também. Ele fez um Isso tratamento ali para desobstruir. entre a pré-escola ali, né? Isso, foi no Certo. pré. Uhum. Então, ainda por enquanto, sem nenhum laudo definido. Nenhum laudo definido. E aí ele foi desenvolver a fala mesmo, que dava para compreender aos 4 anos. Aos 4 Nossa, anos 4 que ele anos. desenvolveu a fala. Mas até Uhum, aí só estava na fono, aos 4 anos. uhum. E aí entramos no fundamental, né? Primeiro, segundo ano. Como foi essa experiência desafiadora para você como mãe? Então, o Miguel, ele não tem prejuízos pedagógicos, né? Por incrível que pareça, assim, com toda... Ele se alfabetizou no pré. Então, ele já saiu do Olha, pré já sabendo ler, né? Então, ele foi para o primeiro ano, assim, o desafio foi ficar sentado, né, na cadeira por tantas horas, que na educação infantil a gente sabe, né, mais dinâmico, são vários uhum. ambientes, né, mais lúdico. Aí o primeiro ano, sentado lá, escrevendo no caderno. Aí até ele compreender que tinha que ficar sentado, né? Então essa parte da escrita, da leitura, de ficar... Mas aos poucos ele foi entendendo e fluiu bem. Então, assim, não tive problema. Fundamental 1. Você, como mãe e pedagoga, você fez parte desse processo. Sim, sim. Hum. E aí, É, quando nessa fase, né, dos 6 anos, ele foi encaminhado novamente, mas agora para uma neuropsicóloga, né, onde faz os testes para avaliar tal. E aí deu inconclusivo, laudo inconclusivo com 6 anos. E continuamos com a fono e com a psicóloga. Né? O uhum, Miguel, ele começou a psicóloga na minha gestação da Laura. Né? Ele começou a ter assim um comportamento diferente, né, mais agressivo, não queria seguir as regras, né, por conta, acho que da gravidez. E aí ele estava já na fono e na psicóloga, mas a neuropsicóloga aos 6 anos, inconclusivo. uhum. E ainda no Fundamental 1, com 8 anos, novamente encaminhado para a neuropsicóloga. E Sim, aí laudou o TDAH, sim. com 8 anos. Inclusive, com 8 anos, antes desse laudo, ele fez uma avaliação comigo, né, Pri? Isso. Foi. Eu atendi o Miguel, fiz uma avaliação com ele como psicopedagoga, né? Como psicopedagogo não pode laudar, né? A hipótese, né, que eu dei para Priscila é que provavelmente seria ali um TDAH, mas que já chamava atenção ali para alguns pontos, né, que eu e a Pri já tínhamos em comum algumas sugestões, né? Mas como nós não podíamos laudar, sugerimos, né, que ele fizesse novamente essa avaliação, né, Pri? Isso. E aos 6 anos, quando ele tinha 6 anos, aí me despertou eu começar a estudar, pesquisar, entender mais, porque eu precisava entender do assunto para entender meu filho, né? Sim. Porque não é fácil, o TDAH é bem desafiador. E o dele é do tipo combinado, né? Transtorno de Uhum. déficit de atenção com hiperatividade. E eu saí, quando eu peguei esse laudo, a gente entra naquele momento de luto, né? Para mim foi um peso receber esse laudo. Eu fiquei assim reclusa uns 3 meses. Tem gente que leva mais tempo e tem gente que é mais rápido, sabe lidar melhor. Mas eu fiquei ali 3 meses assim relutando e já saí com uma receita para dar medicação. Não aceitei dar medicação de imediato. E depois eu percebi, depois que eu fui estudar, pesquisar, que a medicação naquele momento era essencial, que ele precisava.
E quando ele tomou a medicação, aí foi o foco, concentração, conseguiu fluir melhor na escola, né? E no comportamento também. Deixa eu te fazer uma pergunta, essa questão do remédio. Você como mãe, como que você lida com essa questão? Porque para algumas mães é muito difícil e Uhum. cria até uma resistência. Muitas mães deixam de medicar porque acha que vai interferir de repente no psicológico da criança, no sono, né? Vai causar ali uma agitação, uma dependência, né? Como eu acompanho o caso do Miguel mais de perto, né, por ser amiga da família, por ser a psicopedagoga, então eu percebo que ali a gente precisou adaptar medicamentos, fazer muitas trocas, né? Mas É. assim, eu queria ouvir de você como mãe, como que você lida com essa questão do medicamento? Hoje, para mim, é tranquilo, mas eu confesso que no início eu relutei para dar a medicação, né? Mas eu vi que era necessário e o Miguel ele não começou com uma medicação, ele começou com 4. Então tem aquela questão de o organismo aceitar, ter aquela regulação. Enquanto está nessa fase de até mais ou menos uns 30 dias, ele ficava nervoso, agitado, agressivo. E aí, o que acontece com muitas famílias, né, que como eu estou na área da educação, com a educação especial, então a gente ouve alguns relatos. A mãe pega ali e já quebra Sim. aquele aquele tratamento. Não, está fazendo mal para o meu filho, então vou parar. E isso é um erro, né? A gente não pode quebrar. Tem que esperar passar esse momento. Foi difícil porque ele tinha insônia, irritação. Foi bem. Você sabe muito bem, né? Algumas vezes ele teve crises com você, se desregulou na escola também. Mas aí passou essa fase de adaptação da medicação, ficou tranquilo. E aí foi tirando aos poucos, mas foi a médica que tirou, né? A médica Uhum. foi fazendo desmame, retirando alguns, e hoje ele só está com uma medicação 2 vezes ao dia. E ele até sabe que é uma de manhã e uma à tarde, aí chega à tarde, eu coloco meu celular para despertar. Mas antes de despertar, ele já fala, mãe, tá na hora do meu remédio. Ele já Hoje ele sabe que é necessário, né, Pri? ele sabe. E ele sabe que se mãe, se passar a hora, eu vou ficar agitado. Ele fala. Então eu tenho que Que tomar no horário. bonitinho. Ele é É. responsável, Então, assim, né? ele é muito responsável e preocupado. Essa questão da medicação, eu acho assim, muito importante, seguir as recomendações médicas. É muito Não bom teve, ouvir eu isso de acho assim, você, até mesmo para ser de exemplo para muitas isso, mães, porque realmente cria essa insegurança para as mães, né? Porque a gente está falando do próprio filho, de é, medicamento, que vai mexer ali com a criança, mas que a gente sabe que é importante. Se o médico passou, é porque tem um porquê, né? E isso, e porque vai ajudar o filho naquele momento, isso, e a mãe né? tem a liberdade de conversar com o médico, questionar, Sim, mas para quê? Por quê? É necessário? E eu pergunto mesmo, eu sou até chata, porque eu sim. faço muita pergunta. Mas Eu você tem argumento todo o bastante. direito. E é lógico, A se gente, você vê que seu filho está apresentando comportamentos diferentes, que está criando ali, de repente, um mal-estar para ele, né? Que não está sendo legal, que ele está tendo crises de dor de cabeça, ou que está perdendo o apetite, volta no médico, troca o medicamento, tenta de novo, mas é exatamente isso que você falou, não pode desistir, não né? Porque ele pode desistir. precisa. Né? O Miguel precisava e você persistiu, e hoje, tá vendo? Ele começou com 4 e hoje ele só precisa de 2, né? É. Então a tendência é diminuir, né? E aí, Dois aos e 10 é o anos de mesmo, idade, né? né? E aos 10 anos de idade, o que que aconteceu, Pri? Conta pra gente. Então, meu questionamento sempre foi com a equipe que atendia ele. Eu falava assim: o Miguel, pelo que eu estou estudando, ele tem características de TEA. Tem. Ah, não tem, não tem. Falei, tem. Aí eu troquei. Todo mundo, pediatra, neuropsicólogo, fono, toda a equipe que atendia ele. Comecei do zero com um neuropsicólogo, muito bom. E aí eu cheguei com os questionários. Não, voltando, eu troquei a neuropediatra e conversei com Uhum. ela. Falei assim, olha, tem esses pontos aqui. Ela, mas o que, que você acha? E eu falei para ela, isso e isso. Aí ela começou a observar o Miguel e de cara ela não me deu
o encaminhamento para o neuropsicólogo. Ela falou assim, ó, na próxima consulta a gente vai observar mais, tal. E na próxima consulta, ela observou e falou assim, mãe, você tem razão, estou observando aqui e vou encaminhar para o neuropsicólogo. E aí, com 10 anos, olha só com 10 anos, o Miguel foi laudado com TEA, né? E foi assim... Com 10 anos, hein, com pessoal? 10 Com anos, 10 anos. com 10 anos, e ele já vinha, né, com indícios desde, né, a gente conhece aí os fatores desde bebê, né, desde de pequeno. E aí com 10 anos laudou o TEA, só que antes do TEA, antes de laudar o TEA, porque TEA a criança nasce, né? Uhum. Então antes de laudar, ele já tinha alteração no PAC, que é o processamento auditivo central, irritabilidade, enxaqueca crônica, o TDAH e o TEA, né? O TEA, essas outras que eu falei, são as comorbidades do TEA. E foi o último que foi diagnosticado, né? E é isso, Então, só com 10 anos. E aí as terapias mudaram, né? Agora ele faz fono, psicólogo, psicomotricidade e TO, que é terapeuta ocupacional. Então, assim, a nossa vida é bem corrida, é um ritmo bem corrido, as mães atípicas sabem como que funciona, né? Quem vê de fora, assim, e eu tô falando assim muito rápido, parece que foi tudo rápido, tudo lindo, maravilhoso, mas não. Tem a parte do sofrimento também, do choro, né? Tem toda uma parte por trás aí que tá nas costas porque não são da 10 mãe. dias, não são 10 horas, são 10 anos, né? Eu tenho Desde muito quando ela apoio. viu o filho nascendo, né? Eu tenho Uma muito apoio do luta, né? meu esposo, ele me ajuda muito, né? Um Sim, grande parceiro, mas assim, a carga maior fica para a mãe, né? De levar em terapia, fica. levar em escola e toda a rotina que a gente já tem. Aí, com uma criança atípica, né? Tem medicação, tá acabando a medicação, tem que comprar, tal. E não é fácil, a gente vai na farmácia e a receita tá com não sei o que, aí você volta. Tudo é muito difícil, mais complicado pra gente. Verdade. Tudo é uma luta, eu falo, tudo é uma luta. Tudo você tem que explicar por quê, pra quê, que precisa. Tem que ser hoje, não dá pra esperar amanhã. Tudo difícil. E agora, com esse laudo nas mãos, com esse diagnóstico, finalmente com as respostas dadas, né? Você foi em busca, agora sim, você sabe o que o seu filho tem, você sabe o tratamento que ele precisa, os medicamentos necessários, as terapias, né? Agora sim estão de acordo com as necessidades. Quais são os seus desejos, os seus sonhos para o Miguel? Só voltar um pouquinho, Pri, quando eu recebi o laudo do TEA, eu acho que Sim, sim. eu acho que eu sou a única mãe. Eu falo que eu acho que eu sou a única mãe, que todas as mães que eu converso falam, você é louca? Foi um alívio. Foi um alívio para mim. Eu fiquei aliviada, Foi. porque lembra que eu te falei? Saiu um peso de mim, porque eu falava, Nós só eu choramos vejo juntas, isso. nós choramos juntas, eu lembro. Choramos Eu juntas. lembro quando ela me deu a notícia, nós choramos juntas. Choramos juntas, porque só eu e você que via, né? Como assim nenhum profissional, gente? Ele precisa, ele tem. Sim. E foi um peso que saiu das minhas costas, de eu pegar esse papel, tanto é que o luto nem apareceu. Eu falei, nossa, graças a Deus, é isso que o menino tem. Agora ele precisa da terapia certa, Sim. né? A terapia correta. E a identificação, né? Eu troquei o cordão, né? Sempre eu identifiquei, que eu acho muito importante a questão da identificação do colar. Sim. Então o Miguel tinha o do girassol, e aí eu troquei pelo do autismo, né? Hoje eu também até ando com a minha... Eu mandei fazer um aqui, Miguel. E é muito importante essa identificação, porque a gente tem os olhares, em todos os lugares nós temos os olhares que julgam, né? Que julgam a gente. Então, a mesma criança estando identificada ainda tem esses olhares, mas sem identificação é pior ainda, né? Porque ele pode Tem uma pergunta aqui para você, Pri. Quais são os desafios que você enfrenta no dia a dia? No dia a dia com o Miguel é a questão da rotina, a rotina e imprevistos, né? Assim, hoje o Miguel consegue ter autorregulação, mas isso não quer dizer que ele não saia fora do eixo em nenhum momento, ele sai, mas ele consegue
ali fazer o exercício da respiração e voltar, ou dar uma voltinha, que ele tem que sair do ambiente para se regular e voltar, né? Mas os maiores desafios comigo é essa quebra de rotina. Às vezes acontece um imprevisto. Uhum. Por exemplo, um dia ele chegou na sala de aula, a professora tinha faltado, era uma substituta. Aí para ele já se regulou. Então, são imprevistos. E a gente cria o Miguel para o mundo, né? Para ele. Ele é um autista funcional. Né? Então, o que é um autista funcional? Ele é independente, ele tem autonomia para fazer as coisas dele, tanto higiene pessoal, quanto a parte da escola, ele faz a lição sozinho, estuda sozinho, eu só dou uma verificada, né? Mas ele, assim, é super independente. Então, eu crio ele, assim, pro mundo. E aí, o meu marido também. Aí ele fala para ele, Miguel, imprevistos acontecem agora e na sua vida também, quando você for trabalhar. Vai acontecer um imprevisto, né? Vai acontecer, saiu fora da rotina. Então, o meu maior desafio com ele é esse. Na verdade, Será que era o dele TEA, ou na era verdade, comigo os desafios? Acho que é com ele, né? Não, na verdade, você com ele. Na verdade, o TEA não é que assim, taxou o Miguel, não, né? O TEA veio para trazer para vocês ali o diagnóstico que a gente estava em busca, porque a gente queria saber o Isso. que de fato ele tinha. Mas o TEA não define a pessoa que o Miguel é, porque ele continua sendo quem ele é. Não é Isso. isso? Não É. é? Porque o Ele Miguel sempre ele foi a continua mesma fazendo o criança. que ele sempre Uhum. fez, né? Não é porque agora ele descobriu que ele é uma criança autista que ele mudou o jeito dele, né? Ele continua sendo ele. Então, assim, as dificuldades que ele tinha ali com a troca de rotina, né? Uhum. Ele continua tendo, isso continua sendo trabalhado, né? Isso. Só que com as terapias certas, vão ajudar ele no futuro, né? Porque Isso. hoje ele faz a terapia ABA, o que antes ele não fazia, porque ele não tinha esse diagnóstico. Então, assim, ter o diagnóstico certo te ajuda a fazer o tratamento certo, mas não é que você ter o diagnóstico vai mudar quem você é, não vai, porque o Miguel, ele teve o diagnóstico com 10 anos, mas é como a Priscila falou, uma criança nasce com TEA, Uhum. ela pode desenvolver essas características mais para frente, mais cedo, mas ela não vai deixar de ter o TEA, né? Mas se você trouxer ali uma qualidade de vida para essa criança, Uhum. ela vai criando essa autonomia. E isso a Priscila e o Armando, eles fazem com excelência, com maestria. Eles dão todos os recursos e sempre mostraram para ele que ele pode Isso. e que o que ele quiser, ele pode fazer. A gente O nunca Miguel já quis escondeu ser nada dele. desenhista, né? O Miguel já quis fazer coisa com informática, o Miguel já quis jogar futebol, o Miguel já quis fazer natação, o Miguel já Já quis quis fazer fazer judô, karatê, já judô. karatê, e assim, eles tentam, vai lá, faz, não gostou? Tudo bem, pelo menos você tentou, né? Isso. Então, assim, o autismo não define quem ele é, só dá uma direção para eles do que ele precisa, né? E eu falo sempre, Pri, que o laudo, ele não é o fim. Nossa, determinou Não, quem é meu filho, não, quem é a criança. Não, o laudo ali, ele é um ponto de partida para um sim, começo, um novo sim. rumo que você vai tomar de estratégias de terapia, seja de medicação, né? É um norte, né? E como você falou, a criança tem a possibilidade de ser o que ela, dentro das possibilidades, das habilidades, né, alcançar um objetivo ali que a gente tenha para ela. E aí a sua pergunta, né, sobre o futuro, o que eu penso para o futuro do Miguel, é que ele não esqueça, né, os princípios, os valores que a nossa família, eu e o pai dele ensinamos para ele, e que ele seja independente, principalmente independente, tenha a sua independência financeira, né? Que estude, continue estudando, que tenha uma carreira, que ele pode ser quem ele quiser na vida futura dele, se ele quiser constituir a família dele, se não quiser também, tudo bem, mas que ele tenha, assim, autonomia para viver sem os pais, né? Eu penso em criar ele assim, ele tem que saber se virar, porque a gente não é eterna, né? A É, gente não pode ficar ali, só porque é autista, vamos criar desse jeito, vamos fazer tudo por ele. Não. O Miguel, desde sempre,
vai se trocar sozinho, pôs errado, vamos arrumar. Vai tomar banho sozinho, depois eu dou uma verificada. Então, tudo assim, vai fazendo sozinho. E aí foi criando a autonomia dele. Então, pro futuro dele, eu penso isso. Que ele seja um grande homem. Lindo, lindo. E eles fazem muito bem isso. Pri, tem um comentário lindo para você. Priscila, mesmo com todos os desafios, você não desistiu, lutou muito. Que bom que você buscou outros profissionais. O Miguel vai longe, tenha certeza. É a Lucileia Amorim, é isso? É, Lucélia, minha ex-coordenadora. Obrigada, Lucélia. A Lucélia também acompanhou de perto um pouco A uma Vilma parte também da vida fala, do né? Miguel. Obrigada pelo comentário. A Vilma é mãe da Lívia. A Lívia foi minha aluna também. A Lívia tem TEA. Ela fala, sei bem como é o luto. A Vilma também é uma mãe muito guerreira. Ela vai atrás de todos os direitos para a Lívia. É uma mãe maravilhosa também. Obrigada, Vilma, também por estar aqui com a gente. Você é uma mãe incrível. Fala Lopes Rose. Sabe quem é, Pri? Não sei quem é Lopes Rose. Mas obrigada também pelo comentário. Conheço A Rosa, Nath, mas não sei o sobrenome, se é essa. a Nath é aquilo, mãe sempre sabe, né? Tava no nosso, tava no coração da Priscila, Eu né? sempre falava pra Pri, eu sinto, eu sei. No fundo É, do coração a gente sabe, né? é, E essa parte, assim, de saber e aceitar, né? Faz toda a diferença na vida da criança. Quando os pais sabem e camuflam, não quer aceitar, é difícil aceitar, sim, mas a gente tem que aceitar para o bem deles, sim, né? sim. Senão não Mas por evolui. isso que, assim, não é só a criança que precisa de ajuda, né, Pri? Os pais Sim, também. A sim. Priscila também precisou de ajuda, também precisou de terapia, tanto ela quanto o Sim. marido, né? Às vezes a gente também tem a nossa crença, a nossa fé, também é importante, né? Tem que se Porque apegar. o primeiro sentimento sempre vai ser de negação, né? A gente, É. primeiro vem aquela sensação de que você vai gerar um filho perfeito, que ele vai ter todas as qualidades, não que ele seja imperfeito, não é isso, mas que ele vai precisar muito mais da sua ajuda, né? E que você vai ter que se dedicar muito mais pelo aquele filho, porque ele vai precisar Sim. muito mais de você, mas que você não pode desistir, porque você vai ter que ser muito mais forte por ele, para que no futuro ele não dependa tanto de você, justamente para fazer isso que a Priscila está fazendo, dar autonomia para ele, né? A Vilma fala que é como é difícil, né? Ela sabe que é difícil a medicação. A Vilma, ela tem, assim, uma grande dificuldade em relação à medicação com a Lívia, né? A Lívia é suporte 3, hoje a gente nem fala mais suporte 3, né? Mas, assim, ela vive também um conflito muito difícil em relação à medicação. Mas, assim, cada família também é um caso, né? A gente sabe também que tem, assim, tem as dificuldades da criança. Às vezes a criança não se adapta àquela medicação, né? Tem criança Então, que não assim, você toma, vai não ter que aceita relutar, comprimido de jeito né? nenhum. Aí Você você tem vai que ter ver se a que medicação tem relutar livre. até você, Ou é o contrário. até você acertar naquele medicamento, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil, mas assim, por isso que o tema é mãe atípica, porque assim, vocês são muito guerreiras. Porque se não fosse vocês, mães, essas crianças como estariam? Né? É como a Priscila falou, a carga maior sempre vai ser a mãe, né? É a mãe que vai atrás de tudo, né? A Fabiana fala aqui para você, Pri, o Miguel é uma criança linda, inteligente, né? Que ele vai poder ser o que ele quiser, e realmente, ele é extremamente inteligente. O neuropsicólogo até falou que provavelmente ele teria altas habilidades, né, Pri? Isso daqui 2 anos vou refazer a investigação e ele falou, provavelmente vai laudar a superdotação em altas habilidades. A Márcia também fala, que lindo esse depoimento da Priscila. Importantíssimo ter um diagnóstico A Fabia do correto Miguel, tá? para dar o ponto de partida. Parabéns, Priscila, pela mãe incrível que você se tornou. Te admiro muito. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Pri, Amém. você é muito mais que uma excelente mãe, é um ser de luz. Que Deus abençoe sempre sua família.
Ai, obrigada, gente. Vocês vão Como a fazer eu Márcia, chorar aqui, vizinha da porque eu sua mãe. choro, Olha né? quanta gente. História linda, Sou ó. A chorona. Aline também. A Aline é a mãe de uma criança com TEA também. Descobriu recentemente uma luta constante. Assim, as histórias vão se cruzando, né? A gente vê Sim. que nós não estamos sozinhas, né? Vocês não estão A sozinhas, gente né? pensa Busquem que tá ajuda, sozinha, mas né? não tá. É, Não tá. busquem ajuda. A gente sabe que quem tem convênio, às vezes é mais fácil, às vezes nem tanto. Quem está pelo SUS, às vezes é muito mais Mais difícil, difícil. mas pelo SUS, às vezes a gente também consegue um auxílio também, né? Uhum. Mas assim, criem grupos de ajuda, né? Na escola, vão atrás de ajudas, né? A Priscila mesmo pode falar sobre isso, que ela trabalha lá no AE, né? O quanto que a escola também pode ajudar. Os alunos têm direito ao PEI, né? Que é o plano de ensino individualizado. Então, assim, a criança precisa ter um olhar, precisa, né? Precisa. Ser enxergada dentro da escola. Uhum. Eu, Não tem que como ser invisível. professora, como pedagoga, eu sei o quanto é difícil, né? Porque nós não estamos falando de uma criança, muitas vezes nós estamos falando de 30, de 40, na educação infantil ali de 20, de 15, né? Mas essas crianças precisam ter esse olhar que Uhum. muitas vezes não vai ser só do professor. Precisa ser a escola, o professor e a E a família, né? família. Não adianta a gente jogar a responsabilidade toda para a escola e a família falar, mas eu não tenho condições, eu não consigo, né? Então vamos correr atrás, vamos em busca. Vocês são mães guerreiras, né? Vamos atrás, que eu tenho certeza que o que vocês almejarem para os seus filhos, vocês vão conseguir. Eu não sei quanto tempo está aqui a nossa live, mas se a gente ficar muito tempo, de repente não fica salva. Mas no finalzinho, gente, eu vou deixar salva na minha página o vídeo do Miguel, que é um momento extraordinário. Vocês vão chorar, assim como eu chorei. O Miguel dando depoimento dele de quando ele recebeu o diagnóstico dele de autismo. Tá bom? Foi Podem incrível. deixar o comentário dele para ele, tá bom? O depoimento de vocês para ele vai adorar. Ah, O ele tem Miguel é uma Instagram criança também. extremamente, o Miguel é extremamente assim carinhoso, sensível, inteligente. Então assim, pode deixar mensagem para ele que com certeza ele vai ler também, tá bom? Pri, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero Fica à deixar vontade, quiser passar uma mensagem uma para as mães. para as mães, né? Eu queria dizer assim, nunca desistam dos seus filhos. Vamos segurar para não chorar. Nunca desistam, né? Porque é muito importante a gente não desistir. A gente chega um momento que a gente quer desistir, mas nunca desistam, porque nós somos por eles e eles por nós, né? Deixe ninguém falar, seu filho não pode, seu filho não vai conseguir, né? Corram atrás, investiguem, estudem, pesquisem, se apropria de leis para vocês saberem dos direitos, dos deveres, né? Então assim, não deixe ninguém tampar a boca de vocês, nem dos seus filhos. Né? Eu sempre falo com o Miguel, você não deixa ninguém te fazer de bobo, que ele não tem malícia, né? Maldade, não vê maldade nas pessoas. Agora ele está conseguindo discernir melhor, mas eu sempre oriento ele a isso e eu falo para as mães, os autistas que são verbais, conversem quando chega da escola, pergunta, questiona. Os não verbais, vai até a escola, pergunta o que está acontecendo, viu alguma coisa diferente na criança? Tem que saber. A gente tem que estar ali presente, mostrar que a gente está presente. Por isso que eu falo que é uma luta constante. A gente sempre tem Sim, que mostrar que a gente está presente, que a gente é mãe atípica, que o nosso filho é atípico, para tudo. Até para um simples passeio na escola, você tem que provar por A mais B que o seu filho não precisa de uma acompanhante, você não tem que pagar uma acompanhante para ele, sendo que ele é um autista funcional. Então, e não basta você só falar, não, você tem que provar. Então, tudo assim, você tem que provar, você tem que questionar e você tem que brigar mesmo. Então, tenho até uma camiseta aqui, ó, lute como uma mãe atípica, porque eu luto mesmo, né? Eu luto mesmo, eu brigo mesmo, assim, na razão, né?
Assim, não é que eu sou barraqueira, mas estando na razão, nos direitos do meu filho, e eu sou mãe atípica de 2. Eu tenho a Laurinha com TDAH também, Verdade. que foi recentemente laudada. Então, assim, não é Ela é fácil. duplamente mãe atípica e guerreira. É, mas essa mensagem que eu quero deixar para as mães. Pesquisa a Lei Berenice Piano, pesquisa todas as leis, Lei de Educação Especial, LDB, o ECA, pesquisem, gente. A gente tem que ter as leis na ponta da língua para poder debater ali, porque se a gente só falar sim ou não, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Tem que debater e provar. Não, é isso é o direito dele, pronto. É isso, essa mensagem que eu queria deixar. Não Linda, desistam dos seus filhos, não desistam. linda. Arrasou, Pri. Parabéns, Obrigada, parabéns pela obrigada, mãe que Pri. você é, pela profissional maravilhosa. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu que Tenho certeza que você é agradeço. inspiração para muitas mães. Tenho certeza que tantas outras que irão assistir irão a sua experiência, né, de que não pode parar, de que a luta continua, que é só uma pontinha ali, né, que tem uma longa trajetória, mas que o filho é a joia mais rara, né, que uma É, mãe pode ter e que merece todo o carinho, né, toda a atenção e todo o respeito, né, pela mãe, pela sociedade, pela escola e por todos que estão ao redor. Bem, obrigada a todos que participaram, tá bom? Essa e, live gente, ficará aproveita para gravada. seguir a Priscila. Seguem Ah, a é, Priscila, obrigada, viu, ótima gente? profissional, psicopedagoga, professora, Obrigada, mãezona. Pri, Seguem a obrigada. página dela, gente. Eu que agradeço. Obrigada. E mais para Beijo. frente lançarei outras lives e outros documentos, tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.